Oi, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao quinto episódio do podcast Ei, escuta aí, o podcast histórico do Maranhão. No episódio de hoje, iremos analisar a primeira fase da economia maranhense no período colonial, que vai do ano de 1616 até 1755, tendo por objetivo caracterizar pontos importantes das atividades e relações econômicas do Estado, assim como também levantar novos questionamentos sobre o tema com base na nossa historiografia. Sobre a historiografia maranhense, ela frequentemente tende a classificar a história econômica do Maranhão colonial em duas fases distintas. A primeira, de 1615 até 1755, que é marcada pela pobreza e uma economia de subsistência, enquanto a segunda, a partir da administração de Marquês de Pombal, vai ser marcada pela prosperidade e economia agroexportadora. O início da colonização no Maranhão, em termos econômicos, ele vai ser de extrema pobreza e também ausência de atenção por parte da coroa de Portugal. Com uma vasta extensão territorial, coberta de florestas e muitos povos indígenas resistindo à ocupação de seus territórios, a colonização do estado ocorreu de forma lenta e assinalada por muitas dificuldades. Entre elas, os constantes ataques indígenas, além da ausência de mão de obra e apoio técnico e financeiro por parte da metrópole, que naquele momento estava mais interessada na produção açucareira no Centro-Sul e no comércio de especiarias asiáticas. Tendo como eixo central a economia de subsistência, baseada na produção rudimentar de mandioca, algodão, arroz, milho e tabaco, a economia maranhense, nessa primeira fase, atendia apenas às exigências mínimas de alimentação e vestuário. Como resultado dessa produção de subsistência, a pobreza foi a característica principal da economia maranhense entre 1615 e 1755, caracterizada pelo extrativismo vegetal baseado na coleta de drogas do sertão. Um fato importante a ser mencionado é que a colônia maranhense, de tão pobre, dispunha apenas de um navio por ano para as transações comerciais com Portugal. Essa pobreza teria sido explicada pela ausência de escravos africanos e os constantes ataques indígenas que teriam impedido a montagem de um sistema agroexportador. Vale frisar que os conflitos com os jesuítas e a contínua resistência dos povos nativos são apontados como barreiras à organização de um sistema de trabalho. Imprescindível na coleta das drogas do sertão, o trabalho indígena foi superior ao africano nessa primeira fase da colonização maranhense, mesmo com a oposição dos jesuítas e também a própria luta das populações indígenas contra a colonização escravista. Regina Helena Martins Faria, no seu artigo Repensando a Pobreza do Maranhão, destaca que, ao lado da falta de escravos negros e como decorrência dela, a limitação da vida econômica é outro fator marcante das análises sobre a primeira fase da colonização do Maranhão, apresentada sempre como uma economia de subsistência, onde a produção era insuficiente para atender a demanda local. O arroz e a mandioca seriam os principais produtos cultivados pelos colonos e constituíram de modo insuficiente a base da alimentação dos maranhenses. A partir da década de 1620, tem início a produção do açúcar com a instalação de alguns engenhos, principalmente às margens do rio Itapecuru, que chegou a contar com 10 engenhos. No entanto, não tiveram êxito em virtude dos ataques indígenas, da falta de apoio técnico e de recursos. Quanto ao algodão, usava-se na produção de fios de tecidos grosseiros, utilizados na confecção do vestuário e de sacaria, servindo também como moeda. Em resumo, esse é o quadro da vida econômica do Maranhão durante seus primeiros 140 anos de colonização. Produção agrícola insuficiente para atender o consumo local, transações comerciais com a metrópole restritas a um navio por ano, predomínio da escravidão indígena, ausência de moedas em grande parte desse período e pobreza, muita pobreza. Entretanto, novas pesquisas e abordagens da historiografia maranhense têm trazido alguns questionamentos no sentido de repensar os extremos solidificados do período colonial. O primeiro aspecto a ser repensado é a exiguidade da produção agrícola e a sua limitação ao mercado local por ser insuficiente para exportação. Nesse aspecto, Regina Helena Martins Farias aponta que as relações comerciais com as capitanias vizinhas e com a metrópole provavelmente eram mais intensas do que tradicionalmente é dito na historiografia. Sobre a ausência do trabalho africano no século inicial da colonização, é difícil contestar.
pois realmente era diminuta a presença de escravizados da África nesse período. Entretanto, quanto à ação dos jesuítas, é sabido que os colonos sempre deram um jeito de burlar as leis proibitivas sobre a escravidão indígena, e com isso fizeram uso do trabalho escravo do indígena durante muito tempo. Isso demonstra que a chamada improdutividade do indígena é uma questão superada. Se comparado ao período pombalino, é evidente que a pobreza do início da colonização se acentua. Entretanto, a pobreza não foi tão absoluta e tão homogênea como está cristalizado na nossa historiografia. A exemplo disso, nós temos o erro grosseiro de se afirmar que logo após a implantação da Companhia Geral de Comércio na administração de Pombal, o Maranhão imediatamente passaria a viver uma fase de prosperidade. Quando, na verdade, conforme afirma Antônio da Silva Mota no seu livro Família e Fortuna no Maranhão Colônia, mesmo após a instalação da Companhia de Comércio, o Maranhão só viria a obter algum grau de desenvolvimento econômico décadas depois. E assim, questionando alguns pontos da nossa historiografia, é que chegamos ao fim do quinto episódio do podcast E Escuta Aí. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois é sempre muito importante o seu feedback. Nos vemos no próximo episódio e até mais!